Tá, então, pandas, né? O pandas é basicamente a biblioteca que a gente vai usar para manipular tabelas, né? Que quando a gente jogar elas dentro do pandas, a gente vai chamar de data frame. Então, a gente tem aqui o nosso arquivo pandas, notebook pandas, e esse notebook é basicamente um notebook onde a gente vai estar analisando aqui dados do, como é que chama? O Stack Servidores Overflow. públicos. Não, é do Stack Overflow, que é esses dados aqui. Não dá pra ler eles no VS Code, eu acho. Mas a gente vai ler ele no Pandas, então não tem problema a gente não conseguir ler isso aqui, não. Gente, Mas a gente tem dois arquivos CSV aqui. Arquivos CSV são arquivos que foram feitos para ser listos como tabelas mesmo. Tanto que dá até para você abrir com Excel, né? Então você tem lá as tabelas no topo e embaixo das tabelas você tem as linhas, certo? Então dá para você até abrir com o, o Excel. E são os arquivos que a gente geralmente abre com pandas. Se a gente está falando de pandas, 99% dos casos a gente está falando de arquivos .csv, certo? Então é isso. Os arquivos que a gente tem aqui, a gente tem dois, né? Que é esse aqui public e esse aqui schema. O public são basicamente onde os dados estão. E o esquema são onde o dicionário está. Que nem naquele esquema lá do Enem. Você tem um monte de coluna, você tem um monte de coluna, só que essas colunas, elas não, muitas vezes elas não são sugestivas. Então, por exemplo, você tem essa coluna aqui, MGR Idiot. Você não sabe o que isso aqui significa. A gente tem que olhar isso, onde a gente olha nesse esquema aqui. Então é como se fosse um dicionário para cada coluna. Mostra o que essa coluna significa, tá? Então, são dados do Stack Overflow. O Stack Overflow ele faz meio que um questionário todo ano e ele entrega esse questionário, tipo, qualquer pessoa, assim, programador pode ir lá fazer e responder as perguntas, tá? Então, beleza. O primeiro código que eu mostro aqui é basicamente importando pandas e eu estou importando também o NumPy, mas o NumPy a gente vai usar bem pouco, é mais para a gente vai usar o NumPy para dados faltantes, né? Que aí a gente usa o NumPy. Mas é isso, a gente roda aqui, ele vai importar pandas e o NP. Aqui que eu estou fazendo, eu estou fazendo a leitura dos dois arquivos CSV, né? Os próprios dados vou chamar de data e o dicionário eu vou chamar de dício, tá? Então aqui eu estou lendo o conjunto de dados colocando uma variável. Quando a gente faz essa leitura com a função readCSV, a gente guarda isso numa variável e essa variável vai ser o nosso data frame, vai ser a nossa tabela, tá? Então aqui eu é só li. uma coisa Ah, que eu queria falar duas coisas, na verdade, para quem for ver a aula depois, é que o Pandas e o NumPy, eles são bibliotecas que eles não vêm junto com o Python, quando você instala o compilador e tudo mais. Você tem que exatamente. instalar essas bibliotecas. É bem facinho, tipo, com comando no terminal, mas é uma coisa bem simples. E esse SPD, ele não é, tipo, 100% obrigatório, só que ele ajuda muito, porque na hora de você dar os comandos no Pandas ali embaixo, por exemplo, data igual pd.read. Esse PD, se você não tivesse importado pandas como PD ali em cima, você teria que escrever pandas por todo. Então facilita. Sim, mesma coisa com o NumPy, o Matplotlib, mesma lógica, que você vai usar o Uhum. PLT, enfim. Mais uma forma de você usar a sigla e facilitar a sua vida. Então a gente está guardando aqui dois data frames, o data e o dicio. Aqui eu estou fazendo a definição de duas configurações. A princípio, quando você roda um data frame, então eu vou rodar aqui o data frame. Ele não mostra para você todas as colunas, certo? Ele vai mostrar para você apenas algumas colunas. Então aqui, ó, mostra as primeiras N linhas. No caso aqui tinha um head, né? Eu tirei o head e agora está só data. O head é um método que você usa no data frame e o que ele vai fazer vai ser mostrar N linhas, que no N por padrão é 5, né? Aqui ele não vai mostrar 5, ele vai mostrar mais. E aqui deu que. Ah, aqui eu não rodei essa célula aqui. Deixa eu rodar essa célula. Ele vai ler, né? E vai botar aí na variável data. Essa linha aqui eu acho que vai demorar um pouco, porque como é muito dado, vai demorar para botar isso tudo numa variável. Mas assim que rodar essa aqui, eu acho que as outras vão ser mais rápido. Mas enquanto vai rodando, eu vou explicando esse código aqui. Ó.
Esse pd.setOption é basicamente uma função que você vai usar para você definir configurações do Panda, porque o Panda ele se comporta de uma maneira padrão, você pode mudar essa maneira padrão. Uma maneira padrão que o Panda se comporta é que ele não mostra todas as colunas dos seus data frames. Ele vai ter um número máximo de colunas que ele mostra. Então, o que essa configuração está fazendo aqui, essa primeira, é que ele está mudando as colunas máximas que ele mostra, display.maxColumns, para 85, que é exatamente a quantidade de colunas que o nosso conjunto de dados tem. E aqui mesma coisa com as linhas, 85. Essa daqui eu botei para a gente mostrar o dicionário, porque o dicionário o dicionário ele contém o que cada coluna significa, né? Então, como a gente tem 85 colunas, então o nosso dicionário vai ter 85 linhas. Então, deixa eu ver se agora eu consigo rodar isso daqui para eu mostrar aí. Eu já abri outra aqui, apertei errado. Espera aí. Então, olha só, ele não mostra todas as colunas, ele vai até aqui em Undergrad Major e aí ele fica com esses 3 pontos, ou seja, tem coluna que está faltando, certo? Se eu botar para ele mostrar o dício, mesma ideia, ele não vai mostrar as 85 linhas, tá? Então, a gente bota esse setOption max columns justamente para isso, para ele mostrar as 85 colunas e 85 linhas. Então, o comando que estava aqui, né, eu tinha tirado, mas era o data.head, que basicamente ele vai mostrar as n primeiras linhas. E n por padrão é 5. Então, se eu boto o head e não passo parâmetro nenhum, ele mostra as 5 primeiras linhas. O head é mais uma forma de você ver mesmo como é que ficou o data frame, né? E como você muitas vezes não quer ver tudo, você bota só o head para te dar só uma amostra mesmo. Mas você pode, por exemplo, botar 10 e ele vai te mostrar as 10 primeiras linhas se você quiser, tá? Mas eu vou botar aqui por padrão. Nada. Que aí vai ser só as 5 primeiras linhas. Da mesma forma que a gente tem o head, a gente também tem o tail, que eles mostram as últimas n linhas e n por padrão é 5. Então ele vai mostrar as n últimas linhas, tá? E mesma ideia, você pode mudar o parâmetro aqui e botar qualquer número que ele vai mostrar as últimas n linhas que você botar. O próximo comando é o data.info. O data.info ele é útil para você ver quais que são os tipos de cada coluna, né? Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem alguns itens que a maioria é string, né? A maioria aqui vai ser itens de string, porém a gente tem alguns dados numéricos. Inclusive não mostrou porque eu esqueci de botar o setOption aqui atrás. Opa. Aí rodou agora. Qual que está rodando? Aqui é o info. Então, como a gente pode ver, a gente tem aqui os dados de cada um. Aqui no caso, ele não está mostrando de todo mundo, né? Mas como vocês podem ver, a maioria aqui está object. Object, a maioria das vezes quer dizer string, né? Porém, além dessas strings, a gente tem essa coluna respondent, que o dado é inteiro, né? Então, int 64. Os dtypes, que são os tipos do Panda, eles são diferentes dos tipos de Python. Porque Python, a gente não tem int 64, a gente só tem int. O Panda, você tem uma diferenciação. Você tem, por exemplo, int 32, int 64, int 128. Isso é para você diferenciar a quantidade de bits que cada inteiro pode ter. Então, se você quiser um int que engloba muitos valores, você pode aumentar a quantidade de bits. Tá? Mesma coisa para float. Beleza? Então, é isso que o info faz. Ele mostra basicamente o tipo, né, de cada coluna. Mostra outras coisas também. Por exemplo, aqui a quantidade de valores não nulos, né? E como vocês podem ver, tem valores aqui que são diferentes porque tem colunas que têm dados faltantes, beleza? O atributo shape ele basicamente mostra a quantidade basicamente o tamanho, né, do seu data frame. Então ele tem 88.000 linhas e 85 colunas, tá? É uma tabela, tem 88.000 linhas e 85 colunas. E o atributo columns, que vai mostrar quais são as colunas do nosso data frame, beleza? Então é isso. Introdução bem simplesinha, né? Vamos agora para a parte 2, que é fazer seleção nos data frames. Então, a primeira seleção aqui que é interessante é a seleção de colunas.
Então, você tem o data frame completo, mas você quer ver só uma coluna. O que você faz? Você vai lá, bota o nome do data frame e faz uma indexação aqui, que nem como se você estivesse fazendo uma indexação no dicionário, né? E aí você bota aqui o nome da sua coluna. No caso aqui eu botei a coluna country, né? Que é uh, o, o, o país, País. né? Isso, o país. E deixa eu apagar isso aqui, porque existe uma maneira alternativa de você acessar a coluna, que é por meio de atributo. Então, se você colocar o nome do seu data frame, ponto, e a coluna, e olha só, não precisa nem botar aspas, você está acessando como se fosse um atributo mesmo. Aí ele também vai mostrar a coluna, certo? Essa maneira ela não é muito recomendada, tá, de você acessar a coluna. Por quê? Porque pode acontecer de um atributo básico do data frame, por exemplo, o shape. O shape é um atributo básico de que todo data frame tem. Se você tiver no seu data frame uma coluna chamada shape, vai dar conflito de nome, tá? Então essa não é uma maneira padrão de você, não é uma maneira recomendada de você acessar a coluna. Essa maneira aqui é mais recomendada, tá? Ok. Sempre quando a gente faz a seleção de uma coluna, a gente está saindo de um conjunto de dados bidimensional, que é a tabela. A tabela você tem colunas e você tem linhas. Então, um conjunto de dados bidimensional. E a gente está partindo para um conjunto de dados unidimensional, em que você tem apenas as linhas, certo? Então, se a gente pedir o type aqui, ó, então eu quero saber qual que é o type do data.country. Ele vai exibir para nós não um data frame, e sim series. Então, no Pandas existem dois tipos principais de estrutura de dados. Você tem o data frame, que é o conjunto de dados bidimensional, onde você tem colunas e linhas, mas você também tem o series, né, série, que é o conjunto de dados unidimensional, compostos de apenas linhas, beleza? Então, tá aí o que é o series, tá? Então, os series aqui que a gente tem no exemplo são os países. Então, o país, o primeiro pessoa é o Reino Unido, Bósnia e Herzegovina, Tailândia, Estados Unidos e assim em diante, tá? Até chegar no último dado aqui. Então, é assim que a gente seleciona uma coluna, beleza? Para a gente mostrar duas colunas, a gente usa aqui, dentro da nossa indexação, uma lista contendo as colunas que a gente quer exibir. Então, a gente quer exibir a coluna Country e a coluna Hobbyist. A coluna Hobbyist, a gente vai ver ela mais para frente, o que ela quer dizer lá no dicionário, mas ela é basicamente uma pergunta para a pessoa perguntando se ela coda como um hobby, tá? Então aqui a gente tem as respostas sim, não, sim e assim em diante, tá? Então, perceba que aqui não é uma série, certo? Por quê? Porque a gente não tem apenas linhas, a gente tem linhas e duas colunas, certo? Então aqui a gente já não está lidando com series, aqui é um data frame. Então percebe que a gente fez uma seleção dentro do data frame, pegando duas colunas, e a gente obteve um mini data frame, certo? E não uma série. Uma série seria apenas linhas. Aqui eu mostrando aquela ideia que eu já tinha mostrado, né? Eu adiantei, mas basicamente quando você pega uma coluna de um data frame, você obtém uma série, né? Que é uma estrutura unidimensional. Ok, vemos como a gente seleciona colunas. Agora vamos ver como é que a gente vai fazer a seleção de linhas. Para a gente fazer a seleção de linhas, existem duas formas, que é usando o iLook e usando o Look. O Look está mais para frente. Mas o iLook, você basicamente vai pegar uma linha de acordo com a sua posição numérica. Então, quando eu faço o data.iLook 100, eu estou pegando a centésima linha. Então, rodando aqui novamente, a gente tem aqui as respostas da centésima pessoa. Então, por exemplo, hobbyist, a resposta da pergunta é sim, o país da pessoa é Estônia, esse student aqui está não e assim em diante. Então, tem todas as respostas da pessoa para cada uma das perguntas. As perguntas elas correspondem às colunas. Beleza? Da mesma forma que a gente pode pegar várias colunas, a gente também pode pegar várias linhas. Então a gente usa o iLook aqui e ao invés de passar a gente passa uma lista com as linhas que a gente quer pegar. Então aqui eu fiz uma seleção da linha 10 e da linha 100, certo? E a gente obtém também um mini data frame.
Aqui, acredito que a gente tem uma série, né? Só que é uma série onde a gente não tem linhas, a gente tem colunas, né? Então, tipo, isso daqui é a resposta de uma coluna, a resposta de uma coluna. Então, é tipo um dado unidimensional, só que a gente não está falando de linha, a gente está falando de coluna. A gente está pegando dados de colunas, né? Mas todo tipo de dado unidimensional é uma série, um series. Beleza? Então, tá aí o iLook. A gente pode pegar, fazer uma seleção tanto de linha quanto de coluna ao mesmo tempo. Tipo, a gente aqui, no caso, a gente está selecionando a linha 10 e a linha 100, mas a coluna especificamente 2, tá? Ah, Caio, eu não poderia botar aqui, ok, eu quero mostrar a linha 10 e a linha 100 para a coluna Hobbies. Isso não vai dar certo? E a resposta é não, porque o iLook, ele só aceita números, certo? Tem esse I aqui, significa inteiro, beleza? Então, por isso que a gente não pode botar a coluna em forma aqui de string, porque ele não vai aceitar. Então, isso aqui vai dar erro. Então, como já vai dar? Aí, ó, deu erro. Então, a gente tem que botar a posição numérica, não só das linhas, mas a posição numérica da coluna, tá? Então, aqui, 2. Então, 2 é a coluna Hobbies, né? No caso aqui, é a segunda, é a terceira coluna, né? Começa do zero. Então, a coluna 0, coluna 1, coluna 2 é a coluna Hobbies. Então, a gente está selecionando aqui a linha 10 e a linha 100, e dessas linhas 10 e a linha 100 eu quero a coluna 2. E aqui está as respostas dessas linhas. Sim e sim, tá? Beleza. Esse foi o iLook, né? Que a gente passa a posição numérica, tanto de linha quanto de coluna. Porém, a gente também tem o look. O look, ele faz a seleção de linha e de coluna também, né? Se você botar essa vírgula aqui. Porém, você não passa a posição numérica. Você passa um nome. Como assim um nome? Bom, se vocês forem perceber, vocês já estão acostumados com a ideia de coluna ter nome, né? Então a gente tem aqui as colunas, cada coluna tem um nome. Porém, as linhas também têm nome. Então eu não tinha mostrado isso anteriormente, mas se a gente for pegar aqui o data frame, a gente vai perceber que aqui no canto esquerdo a gente tem esses números aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Esses são os nomes para cada linha. E esses nomes, eles são chamados de índices. Então, o nome de uma linha se chama índice, certo? Quando a gente faz a seleção pelo iLook, a gente faz a seleção de acordo com a posição numérica, certo? Mas quando a gente faz a seleção pelo look, a gente faz a seleção pelo índice. Então, a seleção pelo nome. Então, eu quero pegar uma linha. Qual linha? Ah, essa aqui tem esse nome, certo? Detalhe, sempre quando você pega um data frame pela primeira vez e joga numa variável, por padrão, os índices eles são numéricos, começando de 0 e indo assim em diante. Então, 0, 1, 2, 3 e assim em diante. Porém, a gente pode fazer uma mudança e colocar outro índice, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Mas, a princípio, no começo, iLook e look não fazem diferença nenhuma para a linha, porque o look é posição numérica. De padrão, o índice vai ser números, né? Então, se vocês forem perceber aqui, o nosso look, quando a gente foi fazer a seleção de linha, não teve diferença nenhuma para o look. Então, a gente botou uma posição numérica, certo? E aqui está as respostas da linha 5 para cada uma dessas perguntas. A gente também pode fazer a seleção de duas linhas com o look. Então, aqui eu estou pegando a linha 5 e a linha 15. Mas eu também estou fazendo a seleção dessas linhas com também colunas. Então, eu passei duas linhas e dessas duas linhas eu quero pegar duas colunas, certo? Então, eu quero pegar duas colunas de duas linhas. Quero pegar o Hobbyist e o Country da linha 5 e da linha 15, certo? Perceba que quando eu passava a coluna no iLook, eu passava a posição numérica das colunas. Com o Look, a gente está trabalhando com nomes, a gente não está trabalhando mais com posições numéricas. Por isso que é aceitável eu passar aqui o nome da coluna, beleza? Então, Look... Uma dúvida Oi. aqui. Na hora que a gente faz o data.loop aí, a gente pode armazenar esse novo data frame gerado aí em uma nova variável ou é só para visualização mesmo? Pode, mas é recomendado que ao fazer isso você pegue a cópia. Então, no Pandas você tem o método copy, né? Se a gente for pegar isso daqui e guardar numa variável, é recomendado que a gente passe esse copy
Para quê? Para caso você modificar alguma coisa no data frame original, não modificar no seu data frame que você criou na variável, tá? Porque Entendi. a gente está falando do mesmo cara ali na memória, certo? Então se você mudar, você vai estar mudando em todas as variáveis. Mas É com mais ou copy menos. não. É mais ou É, menos é com a mais ou lista, menos. né? Com a A Alice lista também com aquela ideia lá que a gente tinha estudado no Linux de criar um atalho para um, um arquivo isso, inode, e né? Aham. É, Bagulho que ele tenha mais inode. então você pode fazer isso, mas é recomendado que você use o copy, o método copy, né? Beleza. Beleza. Aqui com look e com iLook também dá para fazer isso, que é o fatiamento. Então olha só que interessante, eu quero pegar da linha 5 até a linha 15 e das colunas eu quero pegar do hobbyist até o country. Então eu estou pegando aqui da linha 5 até a linha 15 e eu estou pegando para essas linhas da coluna hobbyist até a coluna country. Então entre hobbyist e country a gente tem várias linhas, tem várias colunas. Então eu peguei do hobbyist todas as colunas até chegar em country. Detalhe, quando a gente faz fatiamento no Python padrão, o fatiamento ele não inclui o último valor. Então, se você quer pegar até o item 14, você faria 15. Se você quer pegar até o item 15, você botaria 16. Aqui no Pandas ele é inclusivo. Por que é inclusivo? Porque se, por exemplo, você quisesse ir até o country e não fosse inclusivo, você teria que achar qual que é a coluna próxima ao country e botar ela aqui. Só que isso seria um pé no saco, né? Você achar a coluna que está depois de country e botar ela aqui. Então, para evitar esse trabalho a mais, o Pandas decidiu botar esse fatiamento, o último termo aqui, como sendo inclusivo, tá? Então, interessante aí, dá pra gente fazer fatiamento também aqui no Pandas, beleza? Então é isso, a parte de seleção foi essa, né? Tá, agora vamos trabalhar com índices. O índice, né, revendo de novo, é o nome de cada linha, tá? Então, o índice padrão para todo o data frame são números. Então, como a gente pode ver aqui, a gente não está mais trabalhando com o nosso data, a gente está trabalhando agora com o nosso dicionário. Percebam que o nosso dicionário, a gente tem duas colunas. A coluna, que contém basicamente o nome de cada coluna do nosso conjunto de dados, e a coluna question text, que é basicamente o que tal coluna ela significa, qual que é a pergunta equivalente a ela. Então, por exemplo, lembra quando eu falei do hobbyist? O hobbyist, a coluna hobbyist significa a pergunta: você coda com um hobby? Então, é assim que o nosso dicionário funciona, tá? E mesma ideia, né? Quando a gente rodou aqui o nosso dicionário, os nossos índices por padrão são números, então 0 assim em diante. Porém, olha só que interessante, a gente pode colocar com o índice uma coluna, e vale muito a pena a gente fazer isso para o nosso dicionário. Então, ao invés de a gente ter os nossos índices como sendo números, que tal a gente botar os nossos índices como sendo a própria coluna aqui, ó, essa coluna aqui. Então foi isso que eu fiz. Para fazer isso, eu usei o comando setIndex, né, o método setIndex. E aqui eu também acrescentei o ponto .head para mostrar apenas as 5 primeiras linhas, né? Só porque eu não queria mostrar tudo. Então aqui, ó, eu estou fazendo o setIndex coluna. Então a partir de agora o nosso índice vai ser essa coluna aqui. E aí fiz o ponto head. E aí perceba que agora a gente não tem uma coluna. A gente não tem duas colunas, a gente só tem uma coluna no nosso dicionário, que é a coluna question text. Beleza? E essa coluna aqui, ela não é uma coluna, ela é o índice, tá? Por isso que ela está aqui embaixo até, nessa parte aqui mais clara, tá? Detalhe, para que a gente consiga fazer essa mudança permanecer, porque o que acontece? Se a gente rodar esse código aqui, ó, ele vai mostrar pra gente, porém ele não vai fazer essa modificação ainda. Então se eu pedir para ele rodar aqui, ó, dicio.head e rodar isso daqui, ele não vai fazer a modificação, tá? Para eu mandar ele fazer essa modificação, eu tenho que passar o argumento inPlace.true. E por que tem isso? Porque se o Pandas fizesse essa modificação já de cara,
Imagina o seguinte, eu vou fazer uma modificação lá, e aí ele faz um negócio que eu não quero, e aí para reverter deve ser um maior trabalho, né? Então o Pandas, ele por padrão, ele não faz as mudanças já de cara, tá? Ele geralmente vai te mostrar, olha, se você fazer essa modificação vai ficar assim. É assim que você quer? Então beleza, bota o inplace.true, tá? Então, definindo o inplace igual a true, agora se a gente rodar o nosso dicionário, a gente vai ver então que a mudança ela foi feita, tá? Então, isso vai ser muito comum, não é só o setIndex que tem isso, vários métodos vão ter isso também. Você, tipo, para fazer essa modificação, você tem que botar o inplace igual a true, tá? Então, agora fazendo essa modificação, a gente pode ver que a nossa coluna, ela é agora o índice. O que isso significa? Significa que quando a gente for fazer o loc, e aí lembra, o loc é aquele cara que a gente usa para fazer a seleção de linhas pelo nome, a gente não vai passar mais números, mas a gente vai passar o nome da linha. Então, eu quero saber o que está na linha country. Na linha country, a gente tem a coluna question text e a resposta é em qual país você atualmente reside. Tá? Então, é isso que significa a pergunta country, a coluna country do nosso conjunto de dados. Então foi isso, o setIndex. Agora vamos para o resetIndex. O resetIndex é basicamente você resetar o índice, certo? Então eu botei o índice lá, coluna, eu quero resetar isso. Eu quero que o nosso índice seja novamente numérico, de 0 e assim diante. Como é que eu faço isso? Eu boto resetIndex. E aqui é a mesma ideia do inplace, né? Aqui eu já botei o inplace igual a true, porque eu já sabia que isso não ia fazer nada não ia fazer nada inesperado, né? Então, botando aqui, ele vai mostrar então, olha só, resetou nosso índice, tá? E aqui eu botei coluna de novo. Não precisava botar esse inplace igual a true, né? Se eu não planejava que isso ficasse, não tinha porquê. Mas enfim. Agora a gente vai ver o sortIndex. O sortIndex ele basicamente vai ordenar os seus índices, tá? Então se eu rodar isso daqui, ele vai mostrar o nosso data frame com os índices ordenados, tá? Então ele vai mudar as linhas de posição, certo? Então aqui as linhas que vão ficar primeiro vão ser as linhas que têm o índice menor. No caso aqui, como a gente está lidando com índices de string, ele vai fazer a ordem alfabética. Se a gente estivesse lidando com índices numéricos, ele varia do menor para o maior, tá? Então, o método sortIndex ele faz isso, ele ordena, tá? E aqui eu estou pedindo para ele mostrar o head, então só as 5 primeiras linhas, tá? Então a gente pode ver que está em ordem alfabética, beleza? Então, ok. O Caim, Fala. nossa, pior que o Robson acabou de me responder. Eu ia só perguntar se tava gravando, que eu cheguei atrasado, tô perdidaço. Tá gravando, sim. God, valeu. Ok, então foi isso, trabalhando com índices. Agora vamos para a parte 4, que é filtrando o nosso data frame, beleza? Então, vamos primeiro para a filtragem padrão. Existem várias formas de você filtrar o nosso data frame. Vamos fazer primeiro a filtragem padrão. Como é que a gente faz essa filtragem? Então, aqui eu só estou mostrando o que significa. Para fazer nossa filtragem, a gente vai usar a coluna Converted Comp. Essa coluna Converted Comp, eu já estou mostrando aqui para vocês, ela é basicamente o salário do programador convertido em dólares, certo? E ele é anual, tá? Então a gente vai mexer com essa coluna aqui para a gente fazer essas filtragens. A gente vai trabalhar com essa coluna. Beleza. Se a gente for fazer uma comparação usando o nosso data frame, então a gente está pegando o nosso data frame, eu estou pegando a coluna country dele e eu estou fazendo uma comparação. Então a coluna country diferente de Brasil. O que ele vai fazer? Ele vai pegar cada linha da coluna country, ele vai fazer a comparação que eu botei aqui. Então ele vai pegar lá a primeira linha da coluna country. É diferente de Brasil? É diferente de Brasil? Não. E assim diante. E ele vai me retornar o quê? Uma série de valores, uma series de valores booleanos, tá? Beleza. Olha só que interessante. Aqui eu vou guardar essa série em uma variável.
Então, essa variável eu vou chamar de filtro. E aí, olha só, eu estou passando esse filtro, a gente consegue passar esse filtro no nosso data frame, certo? Eu estou guardando numa variável. Só que aqui eu estou guardando uma variável e não estou chamando ela aqui, né? Deixa eu botar aqui, ó, outro país. Eu tenho que rodar Ah não, essa aqui eu posso rodar sozinho. Então, o que eu fiz aqui? Eu primeiro botei essa series de valores booleanos numa variável filtro. Depois disso, eu passei esse filtro no nosso conjunto de dados e armazenei numa variável chamada outro país. Aqui eu não estou usando copy, Robson, muito provavelmente porque se eu fizer uma modificação no data frame, eu provavelmente vou querer que faça modificação na nossa variável também, tá? Mas se você não quisesse, você poderia usar o copy aqui, beleza? E aí eu estou fazendo o ponto head. E aí o que eu estou fazendo? E aí o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar apenas os países. O nosso data frame, a gente está fazendo uma seleção de quais países, aqueles que sejam diferentes de Brasil, tá? Então aqui eu mostrei o head. E aí se eu mostrar, olha só, o shape de outro país vai dar isso daqui, ou seja, vai dar menor, né? Porque agora a gente está pegando pessoas que sejam de outro país a não ser do Brasil, certo? E aqui eu estou fazendo também o shape de data, e aí perceba só que está diferente. Então quando a gente faz essa filtragem, a gente diminui o conjunto de dados, né? Faz todo sentido. E aqui eu até fiz uma lógica que é o seguinte: a quantidade de brasileiros na pesquisa é o que? Vai ser o data shape, aqui o posição 0, ou seja, esse cara aqui, no caso esse cara aqui, né, que a gente está pegando o data, menos esse cara aqui do outro país. Então eu estou pegando a quantidade de linhas desse menos desse. E a gente vai obter a quantidade de brasileiros, que é 1948. Então a gente tem 1948 brasileiros na pesquisa do Stack Overflow. Beleza? Olha só, quando a gente for criar os nossos filtros, a gente pode usar operadores lógicos. Então, eu criei aqui um filtro chamado Brasricos, que eu vou pegar só quem é do Brasil e é rico. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou querer quem que tenha salário maior de 100 mil dólares anual. Então, data, coluna converted comp, maior do que 100 mil. E, então, o E comercial, né? Aqueles países, quem seja do país Brasil, beleza? E aí eu estou passando esse filtro aqui, Brasricos, para o nosso conjunto de dados data, certo? E aí ele vai mostrar só o que? Pessoas que sejam do Brasil e que tenham salários maiores de 100 mil. Então se eu for olhar aqui, salário, olha só, 100.015, 2016 114, assim diante. Olha só, esse cara aqui até, acho que 1 milhão, né? Caramba, tá aí. Então, basicamente, você pode usar operadores lógicos. Quando a gente está trabalhando com AND, a gente usa o E comercial. Essa barra comercial é o OR, e caso a gente quiser trabalhar com negação, a gente usa o TIL, né? Não é o ponto de exclamação, né? Que eu acho que é o que a gente quer o do C++. Né? No C++ era 2 comercial, 2 barras e exclamação. Aqui no Pandas vai ser um tiquinho diferente, tá? Então a gente pode usar operadores lógicos para criar os nossos filtros, tá? Interessante é isso. Ok, então essa foi a filtragem padrão. Então a maioria das vezes, quando você for fazer uma filtragem, o que você vai fazer? Você vai fazer a filtragem com operadores lógicos, né? Vai guardar isso num filtro, numa variável, essa variável vai ser o filtro, e você vai botar aqui o seu filtro para o seu conjunto de dados, tá? A maioria das vezes você vai filtrar desse jeito. Porém, existe uma outra forma de você filtrar. Então olha só que interessante que eu vou fazer aqui. Vamos supor que eu queira pegar aquelas pessoas que sejam da América do Norte. A gente sabe que as pessoas da América do Norte são pessoas que são dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou do México. Você poderia criar um filtro manualmente, fazendo isso com operadores lógicos. Então, você poderia fazer data country igual Estados Unidos, ou data country igual Canadá ou México, né? Você poderia fazer isso. Porém, isso
convenhamos, seria um pouco chato de fazer, né? Ficaria uma sintaxe enorme. Então, o que você pode fazer? Aqui eu criei uma lista dos países que fazem parte da América do Norte, chamei de países da América do Norte. Depois eu usei o método isIn, está dentro. Então, o que eu fiz? Eu fiz data country, está dentro do país da América do Norte. Então, aqui está perguntando, o país lá da linha está dentro dessa lista aqui, América do Norte? Se sim, vai ser true, se não, vai ser false. Então ele vai criar uma series de true e false, booleanos. Guardei isso numa variável América do Norte e passei esse filtro aqui para o nosso data frame. Beleza? Então é assim que você faz, caso você, né, quiser fazer várias comparações, mas não quiser ficar aquela sintaxe enorme de eu quero que seja dos Estados Unidos, ou Canadá, ou México. Né? Não, aqui você pode usar o isin e ele facilita muito sua vida. Tá? Então aqui passando o filtro, a gente só está pegando pessoas, olha só, Estados Unidos, Canadá, aqui não vai ter México, né? Muito menos pessoas. Mas confia, tem México ali no nosso data frame. E aqui, gente, eu estou sempre usando o head para não ficar aquele negócio enorme, porque quando você pede para mostrar o data frame sem o head, ele mostra um monte de linha. Então, por motivos de menos poluição, toda vez que eu estou pedindo para mostrar um data frame, eu estou pedindo o head para mostrar só 5 linhas. Tá? Beleza. Agora a gente vai ver uma terceira forma da gente fazer filtragem, que é usando métodos de string. Então, para eu mostrar essa ideia, a gente vai trabalhar com a coluna chamada Language Worked With, que é basicamente uma coluna que pergunta para a pessoa com quais linguagens de programação ela já trabalhou. Então, como a gente está falando de uma pesquisa de programadores, eles respondem essa pergunta lá, quais as linguagens que eles já trabalharam. Então, aqui, a primeira pessoa trabalhou com HTML, CSS, Java, JavaScript e Python. Né? Segunda pessoa, C++, HTML, enfim, e assim em diante. Tá? Vamos supor que eu queira filtrar apenas aquelas pessoas que já trabalharam com Python. Então, qual que é a forma que eu vou usar aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um filtro chamado Trabalhou Python. E eu vou fazer o seguinte, Data Language Work With, que é a coluna, né? E eu vou botar um método, que é esse método contains, que esse método ele está dentro da classe do pandas, que chama str. Então, vai ser a função str.contains, que vai tipo analisar cada string e vai verificar se ela tem alguma substring dentro dela, certo? Então, contains o que? Python. E aqui esse NaFalse é basicamente para ignorar valores faltantes. Como vocês podem ver aqui, tem alguns NaN, isso daqui são os dados faltantes, são pessoas que não responderam essa coluna. Para a gente lidar com elas, a gente tem que botar esse NA igual a false na nossa função contains, porque se a gente não botar, vai dar erro, tá? Então, a gente bota esse NA igual a false. Então, a gente cria esse filtro e passa esse filtro para o nosso conjunto de dados. E pede para ele mostrar só as 5 primeiras linhas. E aí, rodando isso daqui, ele vai mostrar então apenas as pessoas que têm aqui entre as linguagens trabalhadas o Python. Então deixa eu olhar aqui. Muito. Oba, Opa. esse é o negócio aí de Então aqui, CT. ó, só tem Python, Eu já certo? fiz. Oba! Que Opa. isso? Tô escoradaço. Opa. Que isso, hein? Vocês nem chamaram? Então Os caras aqui, ó, mexendo só tem Não, Python. porque ciência de não. dados. Eu nem chamo você, velho. Pai, É E que, eu deixar de ser amigo. na verdade, ele tá me na dando aula moral, de alguém. bandas aqui Não vai para pegar iniciação essa aula. científica da Estela e Sabe o da português? Josi, pô. Eu sei quem está falando é Gabriel Vitor. Sim, dois. Eu ia entrar com vocês aí se vocês tivessem falado, hein? Eu estava estudando também. Tá gravando, cara. Tá gravando? Ah, Tá, então é isso, essa parte. Tem alguma dúvida aqui, gente? Nessa filtragem? Essa filtragem pode ser um pouco confusa de começo, né? Porque a gente está pegando uma coluna e está fazendo a comparação com a coluna. Só que o que ele faz na prática é fazer a comparação com cada linha da coluna. Tá? Então a sintaxe ela pode parecer um pouco confusa, mas ficou claro? Aqui
Então, Ficou claro. então vamos para a parte de modificando linhas e colunas. Aqui eu vou mostrar o método primeiro rename. Então, a gente pode... O que esse método faz? Ele vai fazer basicamente renomear uma coluna. Então, entre as colunas do nosso conjunto de dados, eu percebi que tinha essa coluna aqui em sim. Pô, não dá para fazer a mínima ideia do que esse sim significa, né? Olhando só para o nome aqui. Então, eu vou renomear essa coluna, certo? Então, essa coluna aqui, eu olhei aqui no nosso dicionário, ela significa o seguinte: para o trabalho específico que você faz e usando a experiência que você tem, como você avalia o seu próprio nível de competência. Ou seja, está perguntando o nível de competência para a pessoa. Por causa disso, eu vou renomear ela para Competence Level, né? Vou querer botar esse nome aí, que eu acho que esse nome é mais sugestivo. Como é que eu faço? Eu uso o método rename. Então, o nosso conjunto de dados aqui, eu estou passando o método rename e aqui eu vou passar o atributo, o parâmetro columns. Para esse atributo columns, eu vou passar um dicionário, em que o nome antigo vai ser a nossa chave e o nosso nome atual, o nome que eu vou querer colocar, vai ser nosso valor, certo? Competence Só não level. entendi. É que tá meio ruim aqui a imagem. Isso ali é um ponto e vírgula ou é dois pontos? Isso aqui é um dois pontos. Ah, tá. Que é um dicionário, né? Então isso aqui é a chave e isso aqui é o valor. Tá? Então a chave é a coluna do nome antigo e o valor é, no caso aqui, o nome novo que você quiser botar. E o que eu estou botando em place igual a true, porque por causa daquela ideia, se você não botar o em place igual a true, ele não vai fazer a modificação. Beleza? Então, beleza. Então, esse foi o rename, certo? Renomear aqui, no caso, uma coluna. Beleza? Modificando dados específicos. Então, você quer pegar lá a linha 4, o país, e quer mudar, certo? Então, aqui, eu só estou pedindo para mostrar, né? Então, data.loc, eu quero a linha 4, coluna país. Aqui está, então, Ucrânia. Eu quero mudar isso, eu quero botar a Índia. O que eu faço? Data.loc, linha 4, coluna country, igual a Índia. E aí eu vou pedir para ele mostrar, e ele vai mostrar a Índia. Como isso aqui não é um método, tá vendo? Eu não estou usando o método, eu estou usando simplesmente o operador de igual. Aí não precisa usar o inplace, tá? Que ele já faz essa mudança de uma vez. Então cuidado quando a gente for fazer isso daqui, tá? Porque aí para reverter pode ser um pouco mais difícil, né? Quer dizer, não vai ser difícil porque provavelmente você vai saber o que estava. Ou não, né? Se você não tivesse rodado isso aqui, não tem como você saber o que estava lá, né? Mas enfim, mudamos aqui para a Índia, o país da pessoa 4. Beleza. Mudando vários valores. Então, eu tenho a linha 4, estou fazendo aqui a seleção linha 4, e aí a gente tem a coluna Converted Comp, que é o salário, e Country, que é o país. E aqui, o que eu fiz? Passei uma lista. Então, eu quero que o salário seja 100 mil e o país seja Colômbia. E aí, se eu pedir para mostrar a linha 4 e as colunas Converted Comp e o Country, ele vai mostrar então os meus valores que eu botei. Então 100 mil e país Colômbia. Beleza? Então é assim que você muda dados específicos. Beleza. Mas se você quiser mudar valores que se encaixam num filtro? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte, eu fiz primeiro um filtro em que eu vou pegar aquelas linhas cujo país, então data igual data country, sejam iguais a Russian Federation, porque isso foi um negócio que eu percebi. Sempre quando a pessoa era da Rússia, em vez de estar escrito Rússia, ficava escrito Russian Federation, Federação da Rússia, Federação da Rússia, né? Então, eu quero mudar isso, eu quero que em vez de Federação Russa, seja só Russa. Então, o que eu faço? Eu fiz o seguinte, eu fiz data.loc, passei o nosso filtro, isso daqui é um negócio novo, né, que até agora vocês viram, tipo, passar filtro sem usar o loc, você só abria os colchetes e botava o filtro lá dentro. Aqui não, aqui a gente está botando o filtro no loc, tá? Isso é permitido. Então eu quero que aquelas linhas que se encaixem com o nosso filtro, que a coluna delas seja a Rússia. Então aqui eu botei data, passei o filtro de novo e estou pedindo para mostrar, né, as 5 linhas. Então agora, se eu olhar aqui, ó, country agora está Rússia, não mais Russian Federation, que era o nome antigo.
tá? Então, olha só, é assim que a gente faz seleção, é assim que a gente modifica dados baseado em um filtro, tá? Você cria o filtro, passa ele aqui para o loc e faz a sua modificação do jeito que você quiser, né? No caso aqui eu estou passando a coluna country e eu quero que todo mundo seja Rússia, beleza? Então, é isso. Agora vamos olhar aqui o método apply, né? O método apply ele é muito parecido com o método map, com a função map do Python. Como é que funciona o método apply? Primeiro, ele tem dois comportamentos diferentes. Um para séries e o outro para data frames. A gente vai ver como é que ele se comporta para cada um, tá? Mas para séries ele se comporta que nem a função map do Python, que é o seguinte. Aqui eu criei uma função, que a função ela basicamente vai converter dólar para real, certo? E então ela vai receber dólares e vai retornar esses dólares multiplicado por 5,44, que era a cotação do dólar no dia que eu fiz esse notebook. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa função para todas as linhas. Então, o que eu fiz aqui? Data converted comp. Estou aplicando o que? Essa função aqui. Certo? Então, o apply faz isso. Ele aplica uma função para todas as linhas. No caso aqui, uma função que eu mesmo criei, que é essa USD para BRL. Tá? Mas pode ser também funções que já existem no Python. Não precisa ser funções que você cria, não. Tá? Pode ser uma função que já existe no Python. Detalhe Ok. Oi. Tem como a gente criar uma nova linha com essa função, tipo assim, a gente fala, Uma nova tudo bem, coluna? uma nova coluna. Eu quero uma nova variável. Tem, Sim, tem como sim. Eu não sei se eu faço isso aqui. Não. Isso, na verdade, acho que é a parte 6, que é a adição e remoção de linhas e colunas. Mas tem como, tá? beleza. Eu vou mostrar como é que vai fazer isso mais pra frente. Mas dando spoiler, basicamente Outra você faz parada assim, também, ó. cara. Oi? Só uma outra parada também, ia ser doido depois você colocar um dentro dessa função aí, pra ela chamar uma API de conversão de dólar, pra ela pegar o dólar do dia atual, ia ser doido. Dá pra fazer isso. Você podia criar uma função que ela fazia um request de algum site e aí ela retornava baseado no request desse site. É uma ideia aí. Mas para respondendo essa pergunta, Ross, para criar uma coluna é muito fácil. É só basicamente você, tipo, como se você estivesse fazendo uma seleção, tipo, fazer aqui data frame, aí você abre o colchete e fala o nome da sua coluna. Qual vai ser a coluna nova? Salário BRL, reais. E aí você bota aqui que vai ser essa series, beleza? Então é muito fácil, né? Muito simples. Como se você estivesse fazendo uma seleção aqui, mas essa coluna ela não existe ainda, esse salário BR não existe. Então você está criando ela e está botando que ela vai ser isso daqui. Beleza? Então é assim que você faria então uma criação de coluna, tá? Então a função apply ela faz isso, ela aplica uma função para todos os dados de uma linha, para todas as linhas, né? Então esse é o comportamento do apply para as séries, né? No caso aqui eu estou fazendo um apply para o quê? Para a coluna converted comp. E a coluna converted comp é o que? É um conjunto de dados unidimensional. Então é uma série, né? Uma series. Então esse comportamento do apply para a série. Mas e para o data frame? Então o que acontece quando a gente aplica, quando a gente usa a função apply para um data frame? Então percebe que eu não estou fazendo a seleção de uma coluna, eu estou fazendo apply para o data frame inteiro. Como é que ele se comporta? Aqui eu estou passando len. E aí você deve estar se perguntando, pô, ele vai aplicar len para todos os elementos do data frame? E a resposta é não, ele não vai fazer isso. Ele vai aplicar o len, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar o len para todas as suas colunas e não para todos os seus dados. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o len para a coluna responded, main branch, hobbyist e assim diante. Então ele está aplicando o len para todas as séries do data frame e não para todos os dados. Tá, mas e se eu quiser aplicar então para todos os dados do data frame? Aí a gente usa a função apply map. Tá? Então, aqui a gente não está aplicando para todos os dados, a gente está aplicando para as séries. Mas eu quero aplicar uma função para todos os dados. O que eu uso? O apply map. Então aqui eu estou fazendo apply map e eu estou aplicando a função type.
Função type vocês são familiarizados, né? A função que ela vai mostrar qual tipo que é uma variável, um dado, né? Então aqui eu estou aplicando essa função para todos os elementos do nosso data frame, com o método applyMap. E aqui ele retornou, né, o tipo de cada dado do nosso, então, data frame. Tá? Então, o applyMap é para todos os dados. A função replace, que basicamente vai substituir valores, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o hobbyist, a coluna hobbyist, e a coluna hobbyist é a pergunta se a pessoa coda como um hobby, né? E aí você tinha pergunta sim, não. O que eu posso fazer aqui? Eu posso substituir o sim para true e o não para false. Então, eu posso fazer isso com a função replace. Então, eu boto aqui o replace e para o replace eu passo um dicionário, onde as chaves são os valores antigos e os valores são os valores novos, né, que eu quero substituir. Então, todo yes eu quero substituir com true e todo no eu quero substituir com false. E aí, olha só como é que fica a nossa coluna hobbyist. Fica apenas com true e false. Beleza? Então, essa foi a função replace. Agora é a Daria parte para do... fazer esse replace para usar aquela função que você aplicou lá em cima, né? Pra substituir todos os valores pelo próprio valor vezes 5,34. daria. Fazer o Mas, replace. deixa eu ver. Yes. Aí você Mas, coloca, tipo. mas Ah, como? Mas como você faria isso? é porque o. No caso, você Porque, pegaria. porque o replace, ele só substitui algo específico, você especificar. Então, tipo, eu quero especificar tudo que é yes para true. No seu caso aí que você está Ah, falando, você não está pegando um negócio específico e substituindo por outro negócio específico, entendeu? entendi. É porque eu achei que dava para passar uma variável no lugar desse negócio específico. Não. Aqui no caso aqui eu estou substituindo tudo que é yes, estou substituindo por true. Uhum, No por false. Então, entendi. não, felizmente não daria a fazer. Teria que ser o apply mesmo, né? Beleza. Agora vamos para a parte 6, que é a parte de remover e adicionar linha e coluna, tá? Então, adicionar... Ah, aqui ó, o que eu faço exatamente o que você pediu, Robson. Eu estou criando aqui a coluna Salary BRL, que vai ser o quê? Vai ser o Converted Comp vezes 5,44. Aqui eu não estou nem usando a função, olha só. Isso que é o interessante do Pandas. É que tem várias formas de você fazer uma coisa. Então aqui eu estou fazendo uma operação com uma coluna. Estou pegando todos os dados, estou multiplicando por 5,40.44. E estou jogando isso daqui numa coluna nova que eu estou criando, que é o salary.brl. Tá? Isso que é interessante do Pandas. Né? Que uma coisa tem várias formas de você fazer ela. Né? E aqui eu estou pedindo para ele mostrar então esse salary BRL. Né? E ele mostra aqui o salário anual da pessoa em reais em vez de dólares. Beleza? A gente pode, olha só, criar colunas combinando colunas existentes. Então, no nosso conjunto de dados lá, a gente tem a coluna Currency Desk, que é basicamente o nome da moeda do programador lá, e Currency Symbol, que é o símbolo da moeda que a pessoa usa. Então, eu estou combinando as duas, botando um espaço aqui entre as duas e estou botando isso numa nova coluna chamada Currency, moeda. E aí, se eu rodar isso daqui, ó, no caso aqui ele só vai guardando uma variável. Vou pedir aqui então para ele mostrar essa coluna, né? Aí. Então, se eu rodar isso daqui, ele vai fazer uma combinação e vai mostrar, olha só. Então aqui, ó, essa pessoa 2, você tem um nome, espaço, símbolo da moeda, beleza? Então eu criei uma coluna que basicamente combina duas colunas já existentes e bota um espaço entre elas, beleza? Então dá para você criar colunas combinando colunas existentes, beleza? E remover colunas, né? Então agora que eu tenho essa coluna currency e ela já faz o trabalho dessas duas aqui, eu vou querer remover elas. Então, vamos remover elas. A gente faz aqui o comando drop, né? A gente passa o parâmetro columns e no columns você passa uma lista com as colunas que você quer remover. Então, eu vou remover aqui currency desk e currency symbol.
E aqui eu passei o Place True, ou seja, para fazer essa modificação aí, não mostrar para Eu nós o resultado. posso passar, ao invés de coluna, algum tipo. Não, acho que não. Deixa, eu ia fazer a pergunta, mas eu acho que você vai falar logo em seguida. Que era um filtro, Uhum. mas aí serve para linha, no caso. É Remover melhor para coisas que linha. se encaixam num filtro. Sim, eu vou mostrar Aham. isso. Tá, então, linhas. Adição de linhas. O que acontece? Cada linha, se vocês concordam que eu ia ter que adicionar 85 campos, né? Então eu não criei linhas aqui do zero. Eu vou só pegar linhas que já existem e vou adicionar elas já, tá? Então, mas você poderia fazer isso. Se fosse um data frame pequeno, você poderia criar uma linha e adicionar ele manualmente, tá? Mas aqui eu só vou pegar linhas que já existem e vou adicionar elas de novo no data frame, tá? Então o que eu fiz? Aqui eu fiz um fatiamento de 100 linhas. No caso eu estou pegando a linha 100 até a linha dos 200. Estou guardando isso numa variável chamada 100 lines. Aqui eu esqueci de botar o copy. Por quê? Porque aqui se eu mudasse as originais, eu estaria mudando as que estão embaixo também, né? Então não é recomendado. Não pode esquecer o copy. Isso aqui é um erro comum, né? Esquecer o copy. Esqueci de usar o copy aqui, né? Para ele não fazer essa modificação, né? Mas enfim, estou pegando da linha 100 até a linha 200. Chamei essa variável de 100 lines, ou seja, eu estou pegando 100 linhas. E aí eu vou adicionar elas para o nosso data frame. Como é que eu faço isso? Com o método concat, que é concatenar, né? Significa concatenar. Então o que eu estou concatenando? Eu vou passar uma lista com o seu data frame, que vai ser onde você vai concatenar, e aqui o 100 lines, que é as linhas que você está adicionando, certo? E aqui eu estou botando para ignorar o índice, certo? Por quê? Porque quando eu faço essa seleção aqui, o índice ele permanece, certo? Então, quando eu faço essa seleção aqui e estou guardando uma variável, os índices dessas linhas que eu estou pegando, elas permanecem os mesmos. Então, por exemplo, o primeiro aqui vai ser o índice 100, o segundo 101. E aí, quando eu botar, ele vai ficar com os índices que estavam lá. Só que eu não quero isso, eu quero que ele tipo, atualize os índices. Quando eu for adicionar essas 100 linhas, eu quero que ele fique com os índices tipo, seguindo a ordem lá que estava. Então tinha 88 mil, né, linhas, e aí ele vai continuar essa ordem quando eu seguir, quando eu adicionar essas 100 linhas. Tá? Então é para isso que serve esse ignore index aqui igual a true, certo? Que ele está ignorando o índice, né? E está basicamente seguindo a ordem, beleza? Então, eu escrevi isso aqui com um comentário. Botamos ignore index para que as linhas adicionadas não fiquem com o mesmo índice de antes, tá? Então é assim que você adiciona linhas, com o concat. Agora, remoção de linhas. Remoção de linhas, você usa o mesmo método, né? O drop. Só que ao invés de você passar um parâmetro columns, você está passando um parâmetro index, né? Então você vai passar o índice das linhas que você quer remover. E aqui eu estou passando basicamente um range. Um range basicamente é uma função do Python, né, que ele vai te dar, né, meio que uma lista de valores numéricos do começo até o fim. No caso aqui eu estabeleci o começo como sendo isso aqui e o final como sendo isso aqui, né? Ou seja, eu estou removendo as linhas que vão desse índice aqui até esse índice aqui, que são as linhas que eu Mas no, acabei de adicionar. mas no caso, como você está usando range, não é mais aquele outro tipo lá. Nesse caso aí, ele não está removendo a linha do último valor, né? Porque está usando range. Ah, verdade. Sim, porque o range ele não inclui o último, né? É, Sim. Mas entendi. deixa eu ver. Eu acho que ele não removeu tudo. Ele deve ter ficado com o último lá, então. Depois que eu executei esse método aqui. Então ele ficou sobrando um. Boa, Robson. Eu devia ter botado mais um aqui, então. Né? Mas tá aí. Uhum. O drop para remover linhas. E Inclusive, essa aqui. próxima, essa aí eu já reparei que dá para usar para remover. Tipo, a gente Exato. coloca o comando não mineiros igual isso, aí coloca, tipo, estado diferente de Minas Gerais e Uhum. passa o drop para a gente modificar aquele banco de dados do trabalho. Exato. Então aqui, para remover linhas que se encaixem com o filtro. Então eu botei o quê? Eita, aqui deu erro. Eu não sei porquê.
Deve ter sido porque eu esqueci de rodar alguma linha. Ah, é porque eu não adicionei. Como eu não adicionei, não tem como eu remover, né? Essas. Foi por causa disso que deu erro. Tá, agora vai rodar. Então, agora removeu. Então, exatamente, Robson. Então, tem como a gente remover linhas que se encaixem com algum filtro. Então, aqui eu estou criando filtro brasileiros, certo? Que é pessoas que têm o país igual a Brasil. E aí eu estou querendo remover aqui data drop. Estou passando o índice, o que? Data, pessoas que não se encaixam com o filtro, ou seja, pessoas que não são brasileiros. Estou pegando o índice e estou jogando aqui no índice. Porque o index, ele aceita o quê? O índice. Você está removendo as linhas pelo índice delas, certo? Então, quando eu for fazer a remoção de linhas, eu preciso de ter o índice das linhas que eu estou removendo, certo? Só que aqui, o que eu fiz? Eu peguei, eu fiz eu passei o filtro para o nosso data frame de pessoas que não são brasileiras. Tá, mas eu quero o índice disso, eu não quero o data frame, eu quero o índice. O que eu fiz? Eu passei, eu peguei aqui o atributo index. Eu não mostrei esse atributo, né? Esse atributo index, ele basicamente pega o índice do seu data frame e tipo, guarda, te retorna digamos assim, uma lista, né? Com aqueles índices. Então eu estou passando os índices das pessoas que não são brasileiros para o nosso parâmetro index do método drop. E aí ele vai remover todo mundo que não é brasileiro, tá? O que a gente vai sobrar? Apenas as pessoas que são brasileiras, tá? Então aqui, ó, se você for perceber, todo mundo aqui do data frame que sobrou é brasileiro, tá? Então é assim que a gente remove linhas que se encaixem com algum filtro, tá? Basicamente. Parte 7, ordenando os dados. Então agora a gente vai aprender a ordenar dados, né? Botar eles em ordem alfabética, ou caso a gente estiver trabalhando com número, a gente vai botar em ordem tipo do menor para o maior, ou do maior para o menor, caso a gente quiser uma ordem decrescente, né? Enfim. Beleza. Vamos supor que a gente queira ordenar os nossos dados por país. O que a gente faz? A gente usa o método sortValues e a gente passa aqui o by, o que é a coluna que a gente quer ordenar. Então eu quero ordenar a galera pelo país, pelo country. E foi exatamente o que ele fez aqui. Então ele me retornou o data frame ordenado pelo país. Então o primeiro país aqui, Afeganistão, né, que é o primeiro da ordem alfabética. E os últimos, ele não mostra os últimos, né? Eu vou mostrar os últimos na próxima célula, que olha só, se a gente passar o parâmetro ascending, que significa crescente, como sendo false, ele vai mostrar a ordem decrescente. Certo? Então, é o mesmo método, mesmo parâmetro que o by, né, que eu estou sorteando, estou ordenando por country, mas agora o ascending, né, que significa crescente, false. Então, agora a gente está pegando a ordem decrescente. E aí ele começa pelo Zimbábue, né, que é o último ali da ordem alfabética de países. Beleza? Mas e se eu quiser ordenar por várias colunas? Como assim? Vamos supor, por exemplo, que você quer ordenar por país. E aí você tem um monte de gente do Afeganistão. Tá, mas se você tem duas pessoas com o mesmo país, Afeganistão, como é que você faz para ordenar isso? Por padrão, ele ordena o quê? O índice. Então o cara que tiver. Ok, se tem um monte de gente do Afeganistão, bota quem está com um índice menor em cima, né? Então foi o que ele fez lá na primeira vez. Então ele foi pegando a galera com um índice menor, né? 39.000, 85, 88. Não, na real não. Na real é aleatório. Achava que era pelo índice. Tá? Então tá aí, um negócio que eu não sabia. Mas tem como, ok, a galera que tem o mesmo país. Como é que você sorteia isso? E aí, para isso que você pode o que? Passar uma lista dentro do parâmetro by. Então aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ordenar por país e caso as duas pessoas tenham o mesmo país, ele vai ordenar por idade. Certo? Então, quando a gente fez pela primeira vez, ele não estava ordenando por idade. Se eu pegar aqui idade, a galera do Afeganistão não está ordenado. Então aqui, ó, 26, 24, 60 e 24 de novo, não está ordenada a idade. Quando eu faço aqui, ele está ordenado por país, mas depois de país está ordenado por idade. Então se eu vir aqui em idade, aqui ó, começa 1. O cara tem 1 ano, pô, beleza. Prodígio, pô.
Que isso. Aí 18, 18, 21, assim diante, né? Seria engraçado alguém ter uma idade decimal também, né? É, exatamente. Tá, então é basicamente assim que você faz para ordenar por várias colunas. Tá, mas vamos supor que você queira ordenar por várias colunas, só que de maneiras diferentes. Então olha só que interessante que eu fiz. Eu vou ordenar a galera por país, só que eu quero ordenar a galera por país decrescente e a idade crescente. O que você faz? Você passa para o ascending aqui também uma lista. False true. Então, aqui vai ser, o país vai ser decrescente e a idade vai ser crescente. Então, país decrescente, Zimbábue. Idade crescente. Então, se eu vim aqui em idade, 20, 21 e assim diante. Tá? Então, você tem como você fazer a ordenação de várias colunas de maneiras diferentes. Né? Sort Index. Esse Sort Index eu já tinha mostrado, né? No caso aqui... por que eu botei Sort Index? Sendo que eu nem estou usando ele aqui. Colocando o data frame com apenas brasileiros. Enfim, eu vou seguir. Tá, então o que eu vou fazer aqui? Eu estou pegando os brasileiros. Lembra do filtro brasileiros que eu criei lá atrás? Vou jogar isso aqui para uma variável, BrasData, né? Que vai ser os brasileiros, as linhas que sejam apenas brasileiros. Depois disso, eu vou ordenar eles pela idade. Estou botando aqui em place true, ou seja, ele vai fazer essa mudança. Vai só me mostrar o resultado. Depois disso, eu estou mostrando isso. Então aqui ele ordenou os brasileiros por idade. 12, 13, 13 e assim diante. No E Brasil aí também só depois, tem prodígio, né? e aí depois aqui eu estou fazendo ordenação dos índices. Só tem o quê, Robson? Prodígio. Prodígio. Deixa eu ver o salário desses moleque. Cadê? Ué, tô achando a coluna. Eu tô passando muito rápido, né? Cadê? Gente, Se pá passou e deu não. Eles não responderam o salário. deixa eu botar aqui, ó. Nossa, bem que eu não sei se eu criei lá o brasileiros lá atrás, então não sei se vai funcionar. Vou fazer a seleção. No brasileiros e não default. Vou ter que voltar lá em brasileiros. De novo. Cadê? Aqui, ó. Criando filtro de novo. Criando filtro de novo, não. Criando pela primeira vez, que eu não tinha criado a primeira vez. Por isso que não funcionou. Beleza. Criei o filtro brasileiros, agora vai funcionar. Bom é que eu vou mostrando, né, na prática. Ué, todo mundo tá... então por isso, né, que tá... Deixa eu mostrar os 10. Essa galera que é Os mais prodígio, novos. então... Ao invés de colocar head, coloca tail, que são os mais velhos. Só pra Boa. ver. Não, nossa, mas esse salário pouca gente respondeu, hein? Tomara que não seja assim na nossa do Enem lá. Olha, tá maluco. Vou botar 30. Nossa, pouca gente É. respondeu a esse salário. Uhum. Nem Stella falou, né? Pouca gente responde esse trem. Salário. Beleza. Aqui eu só tô mostrando o Sort Index. Mas eu já tinha mostrado o Sort Index anteriormente, não tinha? Não sei porque eu botei ele de novo aqui, não. Enfim. Aqui agora eu vou mostrar o método NLargest e NSmallest. Ele basicamente vai te mostrar a galera ali ordenada num ranking. Então você quer pegar, por exemplo, a galera, os 10 menores de idade. Então aqui você pode ver só os bebezão de 1 ano. Pois é. E aqui provavelmente, eu acho que é porque o Stack Overflow ele não permitia uma idade menor que 1. Então aqui só tem 1. E a mesma coisa aqui com idade maior, ele só permitia idade que fosse no máximo 99. Então aqui só tem 99. Os caras trollou muito essa pesquisa, né? Como a gente pode ver. Tá. Agora, essa parte que é a parte
mais complexas, então se você tiver dúvida, já me interrompe, já me fala, mas eu vou tentar passar ela, explicar da melhor forma possível, de maneira mais lenta possível, tá? Mais especificamente a parte de agrupar dados, tá? A parte de agregar dados é aquela parte de estatística, como é que chama mesmo? Descritiva, Descritiva. né? Isso. Então, a estatística descritiva. A gente tem alguns métodos para fazer estatística descritiva aqui. O primeiro é o describe, né? O describe ele basicamente vai te mostrar aqui algumas estatísticas descritivas das suas colunas. Olha só que interessante. Ele não vai fazer isso para toda coluna, porque tem coluna que não é nem numérica, né? É um monte de string. Então ele vai pegar as suas colunas que são numéricas e vai pegar então as estatísticas descritivas de cada uma. Então aqui a gente tem o count. O count aqui é a contagem, quantidade de dados que tem. E aí, percebam aqui que alguns estão completos, tem todos os dados. O respondent, que é tipo o número da pessoa respondendo, está completo, tem todos os dados. Mas, por exemplo, salário, olha lá, que nem eu falei, tem menos pessoas. Aqui está em, como é que chama? É notação científica, né? Tá meio difícil de ler. Então, mas aqui eu acho que seria 55 mil, né? Teria que jogar para 4 para direita. Então, 1, 2, 3, 4. É, Uhum. 55.824. Então, aqui, count, que é a contagem de valores não nulos. Média, desvio padrão. Esse aqui, standard deviation, que é desvio padrão. Mínimo. E os quartis, né? Esses 25, são os 50%. cortes. Que é 50% é a mediana, né? Então, se quiser olhar a mediana, você olha 50%, 75% e máximo, que é o 100%, né? Quem é que tem o maior salário aí? Mais Nossa. 16? Não é nem fudendo. Não é nem Não, fudendo que o cara é esse ganha aqui, Ró. 16. Ah, É 2 ah, milhões. Mas esse 2 milhões aqui, eles botaram um limite também. Eles não deixaram responder mais de 2 milhões, aparentemente. mas também tem a questão que são 2 milhões, não são de dólares, é da moeda local do cara, né? Ele que Não, colocava não, tá, lá. tá convertido em dólares essa Ah, coluna. então nem fudendo também. 2 milhões de dólares, 5, 10 Por milhões, mês? 10 milhões. Não, Não, calma por aí, pô. ano, tá por ano. Ah, tá, procurando. Esse calculador Ah, de conta tá por ano. aí já começa, não sei, talvez. Eu quero saber onde que esse cara tá aí. O que fez? Tá. Tem também esse aqui nós usamos muito, que é o value counts. Ele basicamente vai tipo pegar o que a galera está respondendo numa coluna e vai fazer a contagem dessas respostas. Então aqui eu peguei a coluna social media, que vai pegar basicamente esse social media é a pergunta que pergunta tipo qual que é a rede social que você mais usa, certo? Então, aqui eu peguei essa coluna e fiz a contagem. Então, aqui a gente tem as nossas respostas, a contagem, né? Então, a resposta, o povo que mais respondeu é o Reddit. Depois vem o YouTube, o WhatsApp, Facebook, Twitter, enfim. Tem umas redes sociais aqui que, por exemplo, essa aqui acho que é chinesa, essa aqui eu acho que é russa, enfim. É. Tem isso aí. O Weibo também é chinês, se não me engano. Esse Hello aqui, acho que também é local. E olha só, o value counts, esse método, ele tem um parâmetro que é o normalize, que você pode botar ele como true, ele vai te passar as porcentagens, tá? Ao invés de contagem, né? Porque contagem é meio sei lá, né? O útil mesmo vai ser as porcentagens, né? Só que essas porcentagens elas não estão em porcentagem mesmo, né? Tá em decimal. Mas enfim, Uhum. Oh, na moral, essa parte é muito importante. Deixa eu só ir no banheiro ali antes, para eu não perder. Essa de agrupando beleza, dados. Já volto. beleza. Alguma dúvida, Samuel? Você tá aí ainda? Não? Pausar aqui que eu pausei a gravação. Beleza.
Agrupar os dados, né? Que a gente terminou então a parte de agregar os dados, que é bem curtinha mesmo, né? Porque tipo, o Describe faz praticamente o trabalho todo para nós, né? Então agora vamos agrupar os dados. Como é que funciona a lógica de agrupar? No caso aqui eu vou agrupar a galera por país. O que ele vai fazer? Vai pegar a galera que respondeu a mesma coisa naquela coluna e vai criar grupos baseado nessas respostas iguais. Ou seja, ele vai agrupar todo mundo que respondeu Brasil, por exemplo. Vai agrupar todo mundo que respondeu Estados Unidos. E vai criando grupos com essa galera que respondeu a mesma coisa em uma coluna. No caso aqui, a coluna country. Então, está agrupando a galera do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Índia e assim em diante. Né? Para todos os países. Está criando grupos de todos os países. Então, é isso que o Group By faz. Né? Ele cria grupos de respostas iguais para uma coluna. Certo? Beleza. E aí, ok. O que você pode fazer com essa variável que eu criei? Então, porque eu criei os grupos, o group by, ele agrupa isso e aí você joga isso dentro de uma variável. Aqui eu joguei para a variável country group, né? O que você pode fazer isso? A primeira coisa que você pode fazer isso é usar aqui o método getGroup, e aqui que significa pegar grupo. Então, me dá aí o grupo da galera dos Estados Unidos. Me mostra os primeiros 5 valores. Tá? Então, a primeira coisa que você pode fazer com essa variável é isso. Pegar um grupo. Beleza? Então, aqui ele vai me mostrar basicamente todo mundo que é dos Estados Unidos, vai me mostrar os dados da galera. Né? Então, aqui ó, você pode perceber todo mundo aqui é dos Estados Unidos. Primeira coisa é isso. Você pode pegar um grupo. A segunda coisa que você pode fazer, e isso daqui eu estou fazendo para todos os grupos, olha só, não estou fazendo só para um grupo específico, é fazer, pegar uma coluna da galera desses grupos e aplicar uma função, aplicar um método, quer dizer. Então aqui eu estou aplicando o método value counts, né, para a coluna social media. No caso aqui ele vai mostrar a contagem das redes sociais para cada grupo. Então aqui a gente tem um grupo do Afeganistão, do Zimbábue e assim em diante. Deixa eu fazer um head aqui 50 para mostrar mais. No caso aqui não deu certo porque eu não criei o grupo. Eu vou dar essa célula. Beleza. Agora eu consigo rodar isso aqui, ele vai mostrar, então aqui ó, tem o grupo do Afeganistão, da Albânia, da Caim? Algéria. Alô? Oi? Oi? Tá Ô, me Caim. ouvindo? Tá travando muito. Desde a hora que eu falei, Caim. Eu perguntei. Ah, Travou tudo. tá, mas agora tá de boa ou não? Agora tá de boa, agora tá de boa. Ah, tá. Ah, tá. Você vai fazer... Ah, tá. Você me chamou só pra falar isso, né? Achei que você ia fazer uma É, pergunta. naquela hora Beleza. que eu tava chamando é que tava travando, eu não tava ouvindo nada. Tá, mas você pegou a parte que eu tava explicando desses grupos aqui? Só o, tipo, a que você fez a criação do grupo, sim, só na hora que você foi modificar isso aí que não. Ah, acho que é porque eu tava rodando a célula e ele, tipo, meu processador foi pro É, saco nesse momento. Tá, então o foi. que que eu Deve fiz ter sido aqui? isso mesmo, porque até pausou a transmissão. Pois é, então o que que eu fiz aqui? É porque eu não tinha rodado, né? E aí, como eu não tinha rodado, isso aqui tinha dado errado, né? Então o que que eu fiz? Eu criei aqui a variável country group, que é a galera do grupo lá dos países. Peguei a coluna social media, que é da rede social, e fiz a contagem. Então isso que você pode fazer isso. Você pode pegar a coluna dos grupos e aplicar a função. E ele vai mostrar o resultado dessa função da coluna aqui para todos os grupos. Então a gente tem o grupo do Afeganistão, da Albânia, da Algéria e assim em diante, né? Para todo mundo. Então é isso. Beleza. E aí, caso você quiser, ok, a gente tem esse tanto de grupo, mas eu quero acessar um grupo só. O que a gente faz? A gente usa o look, né? Porque aqui ele me retornou uma série, né? Detalhe, essa série aqui, ela tem, isso aqui é um pouco confuso, mas é uma série que tem dois índices. Então, um índice é o índice país. Então, a gente tem Afeganistão, Albânia, Algéria, Armênia. E a gente tem o índice social media, que é as respostas aqui, beleza? Isso é um pouco confuso, É, mas eu não entendo por que que isso é uma série, sendo que é um data frame, tipo, é muito meio que um doido. data frame, né? Porque, tipo, é como se você É, tem dois índices, né? Mas é uma série isso daqui, tá?
É uma série com dois índices. Então aqui, o que eu fiz? Eu peguei a mesma coisa aqui, ó. Então, country, group, tal. A diferença é que eu botei o normalize igual a true. Então agora vamos pegar a porcentagem, não esses valores. E fiz a seleção aqui para o Brasil, usando o que? O loc. Então eu vou pegar o índice Brasil, certo? Então aqui nesse índice aqui, nesse primeiro índice, eu vou pegar o Brasil, tá? E ele me mostra os valores para o Brasil, tá? Então tá aí. Uma outra coisa que dá para fazer é não só o value K, mas qualquer função, tipo, por exemplo, ó, peguei a mediana, de novo, localizei Brasil. Se eu tivesse tirado esse Brasil, ele ia mostrar para todos os países, beleza? E aí, se você selecionar para o país, você usa o look, beleza? Estados Unidos, United States. Ó, esse converte comp é o salário, né? Salário médio, mediano aí dos Estados Unidos é 110 mil, mil dólares por ano. Beleza. Na hora que você tá rodando, ele tá travando tudo mesmo. É, né? Enquanto você roda, o bagulho, a transmissão. Eu acho que já tá ficando muito pesado. Só nesse finalzinho que tá acontecendo isso. Toda vez que você roda, a transmissão para, sua voz para, tudo para, tá ligado? Só volta a tipo, eu só volto a te ouvir depois que para de rodar. Deixa o homem trabalhar o processador. Não, mas vai dar certo. Falta só a parte nova. Mas explicando essa parte, você quer que deu aí que eu não expliquei? Ou eu expliquei Não, eu tudo? consegui entender vendo o código. Eu Ah, tá. consegui, eu consegui É, entender. então eu tô aplicando uma mediana para Você os pegou aí a grupos, né? mediana. E para os Estados Unidos. Então que é 110 mil, né? Beleza. Por último, agora a parte 9 que é limpar os dados, né? Então, para mostrar essa parte de limpar os dados, eu vou ter que usar outro data frame, porque o nosso não é muito bom porque ele é muito grande, tá? Então, eu vou criar um novo data frame, certo? Só que eu vou criar ele do zero, não vou ler ele de um arquivo CSV. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um dicionário. Nesse dicionário tem as chaves first, last, e-mail e idade, tá? Então, esses nossas chaves, esse dicionário eu vou jogar ele, vou transformar ele num data frame. Tem como? Tem. Nossas chaves, elas vão funcionar como sendo as nossas colunas. E os nossos valores aqui vão funcionar como sendo as nossas linhas. Então, por exemplo, a primeira linha, a primeira coluna vai ter o valor Corey, Schaefer, aí tem o Corey M. Schaefer e assim em diante, né? Então, essa aqui é a primeira linha, essa aqui é a segunda linha e assim em diante. Então, é assim que funciona basicamente você criar um dicionário e transformar ele no data frame, tá? Então, olha só, transformando ele no data frame, ele fica desse jeito, né? Ele pega primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, quarto valor. É a primeira linha. E aí, segundo valor, e assim em diante é a segunda linha, e assim em diante, tá? Então aqui eu criei um data frame do zero. Como você pode perceber, ele tem aqui alguns valores faltantes. Algum desses valores faltantes, eles são valores faltantes porque eu botei aqui o NP NaN. Isso daqui é um negócio do NumPy que é para caso você quiser representar um número que não existe, um dado faltante. Esse NaN significa not a number, não é um número, tá? Então, eu botei aqui em alguns lugares esse NP NaN, certo? Para representar um dado faltante. Em outros lugares, eu botei o none do Python, que é como se fosse o null do C++, que também passa essa mesma ideia de você está falando de nada, não está falando de número, um string, tudo mais. Só que além do NP, NaN e o none, eu também botei, olha só, esse NA e eu botei também o missing. NA para passar essa mesma ideia e o missing também para passar essa mesma ideia de dado faltante. Certo? Então perceba que a gente tem alguns dados faltantes que fazem parte das próprias linguagens de programação, né? Do próprio NumPy aqui, do próprio Python, mas eu também tenho dados faltantes que estão dentro de strings, certo? Então, beleza.
Então olha aqui, quando a gente botou aqui no nosso data frame, transformou isso para data frame, e para transformar para data frame você usa a função data frame, né, pd.dataframe, e aí passa para um dicionário. Quando eu fui exibir aqui, então tá aqui, ó, os valores faltantes, NaN, NaN e o missing e o NA, tá? Detalhe, aqui eu enfatizei o seguinte, tem alguns dados faltantes padrão, que o Pandas ele vai reconhecer, que é o NaN e o NaN. Mas tem alguns dados faltantes que são customizados, que a gente botou em forma de string, que é o missing e o NA, certo? Quando a gente for lidar com esses dados faltantes customizados, a forma vai ser um pouco diferente. Vocês vão ver isso mais para frente, tá? Mas a princípio, para você se livrar dos dados faltantes, você simplesmente executa o método dropNA. Então, eu estou passando aqui para o nosso data frame, que eu chamei de peopledf, né? Nosso data frame, eu estou passando então o método dropNA. Perceba que todas as linhas que tinham aqui pelo menos um cara faltante, sumiram, certo? Porém, essa última linha aqui, ela continuou. Por quê? Porque ela só tem dados faltantes customizados. E o Pandas, ele não reconhece esses dados faltantes a princípio. Você vai ter que fazer isso de uma outra forma, certo? Mas todos a galera que tinha pelo menos um dado faltante foi de base, tá? E sobrou só essa galera aqui. Beleza. A princípio, o nosso dropNA Tem como a gente fazer a mesma coisa, só que só para os dados faltantes de uma coluna específica? de uma coluna. É o que a gente fez na próxima célula. Então, ao invés dele fazer para a linha, ele faz para colunas. O nosso dropNA, ele tem o nosso parâmetro axis, que significa eixo. Por padrão, ele está definido por index, ou seja, ele vai eliminando as linhas que têm dados faltantes. Porém, ao invés de index, você pode passar para ele columns. E ele vai eliminar colunas caso elas tiverem qualquer dado faltante. E como todas as nossas colunas têm pelo menos um dado faltante, quando a gente usar o dropNA para coluna, a gente vai ficar com um data frame vazio. Tá? Nossa, Caio, mas que bizarro, ele está eliminando e basta que o cara tenha um dado faltante, mas eu não quero que ele se comporte assim. Então, é aí que existe o nosso parâmetro how. Então, o how, por padrão, nossa, meio rouca. Por padrão, ele é definido como n. O que significa n? Significa que ele vai eliminar, basta que tenha apenas um dado faltante. Então, ele vai eliminar a linha, basta que ela tenha um dado faltante. Vai eliminar a coluna, basta que tenha um dado faltante. Porém, tem como você definir esse how como all. Quando você definir ele como all, ele só vai fazer a remoção caso todos os dados, caso todos a galera ali da linha ou da coluna for faltante. E era o caso aqui da nossa linha 4. Nossa linha 4 tem todos os dados faltantes. Então aqui NaN, NaN, NaN e NaN. Então ele vai, se a gente botar o all, a gente botar o all para o how, ele vai eliminar essa linha 4, né? Claro, assumindo que a gente bota index ou não bote index, deixa o axis, o eixo aqui se comportar da maneira padrão, né? Que ele se comporta geralmente com linhas e não colunas, certo? Então eliminou a linha 4, beleza? Beleza. Aqui eu fiz para coluna, não fiz para coluna, mas se eu tivesse feito para coluna, ele não ia eliminar coluna nenhuma, né? Porque não tem nenhuma coluna em que todos os dados estão faltantes, né? Então a gente ficaria com o mesmo data frame, né? Mas poderia fazer isso, né? Não sei. Acho que vai ser muito raro isso acontecer, né? Se tem uma coluna que tem todos os dados faltantes, é muito raro isso acontecer. Mas pode, na teoria, tá lá a ferramenta para você usar, fazer isso. Beleza. Além do parâmetro axis e além do parâmetro how, a gente tem o parâmetro subset, que ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para uma coluna. No caso aqui, a gente está, ok, eu quero que você elimine as linhas, qualquer uma que não tenha e-mail. Então, esse subset, você bota o quê? Você pede para ele olhar para uma coluna. Então, eu quero que ele elimine uma linha, qualquer uma que não tenha e-mail, certo?
Então, quem que não tem e-mail aqui mesmo? Era o 3 e o 4, certo? E esse 6 aqui ele vai considerar que A tem, gente, porque não porque é um dado um dado faltante customizado, né? Então, a olha gente só, pode fazer isso aí, né? Na renda familiar. sim, Não pode sei se vai ter fazer, dado faltante lá, mas sim, beleza. Só que no subset você pode botar mais de uma coluna. Então aqui, ó, eu botei last e e-mail. Isso aqui é um pouco confuso, tá? Então eu estou botando, ok, eu quero que remova linhas. E aqui no how eu botei all. Então eu quero que ele elimine todas as linhas que não tenham, no caso aqui, que tenham pelo menos e-mail ou último nome. Então se ela tiver e-mail ou último nome, no caso aqui, não. Ele vai remover todas que não tem os dois, né? É isso mesmo. Então ele vai remover a galera que não tem os dois, que no caso é só o 4, né? Só a linha 4. Que não tem nem o último nome, nem o e-mail, né? Beleza. Só que aqui agora eu botei mesma coisa pro subset, mesma coisa pro eixo, só que agora eu botei N. E esse N, o que ele vai fazer? Ele vai remover todo mundo que não tenham pelo menos um dos dois. Ou seja, tem que ter os dois. Tem que ter o último nome e tem que ter o e-mail, certo? Então foi isso que ele fez. Aqui só sobrou a galera que tem o último nome e o e-mail, certo? Isso aqui é um pouco confuso, mas acho que com prática dá para pegar essa parte, né? Tá, agora vamos lidar com dados faltantes personalizados, finalmente, né? Não vai ficar mais essa linha chata aqui. Como é que a gente pode lidar com eles? Então, a gente vai ter que lidar com eles de uma maneira um pouco manual. Então, olha só o que eu fiz. Rodei aqui um replace, e o que ele vai fazer? Ele vai substituir todos o NA por NP, NaN em place true. Então, vai substituir todos os NA pelo NaN do NumPy. E para o missing, a mesma coisa. Ele vai substituir por NaN em place true. E aí, olha só, vai ficar desse jeito aqui, ó. E agora que eu substituir esses valores faltantes customizados para valores faltantes padrão, a gente consegue usar o drop NA. Beleza? Existe esse método aqui também, que ele é útil, que é o isNA, que é caso você quiser saber quem que tipo, é considerado faltante e quem que não é considerado faltante. Né? Então aqui esse isNA, ele vai te dizer quem é faltante e quem não é. Então aqui, ó, esse cara aqui não é faltante, e essa galera aqui é tudo faltante, true. Né? E por último, não, tem mais um. FillNA. O FillNA, ele é um método que você vai usar para substituir o dado faltante para alguma coisa que você quiser. Então aqui o que eu fiz? Eu tenho respostas de alunos de uma prova, e aí dentro desse dicionário eu botei alguns dados faltantes, certo? Transformei isso em data frame e mudei o índice, porque o índice por padrão, lembra? Ele é de 0 indo em diante, 0, 1, tanto, tanto. Só que eu fiz para que ele comece no 1, porque eu acho que questão 0 não faz sentido, começa da questão 1. Então eu botei para o índice ser um range de 1 até 6. Né? O range ele não é inclusivo, então tem que ser 6, né? Porque no caso aqui são 5 questões. Né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Tá? Então é ok. Transformei esse dicionário para um data frame e redefini os índices. Né? Aqui pedi para ele mostrar. Então aqui a gente tem o nosso data frame, cada aluno, a gente tem o gabarito e a gente tem as questões. Né? Beleza. Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso substituir os dados faltantes por alguma coisa que eu quero, com o método FillNA. No caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo todos os dados faltantes por 0. Então aqui, ele vai substituir esse NaN por 0 e esse aqui por 0 também. Tá? Esse aqui é muito útil para caso você estiver lidando com dados numéricos, certo? No caso aqui não sei se faz muito sentido, né? Porque aqui tem letras, né? Mas se tivesse, por exemplo, a nota de cada aluno em cada questão, aí valeria a pena que você botaria um 0 ali indicando, ó, ele não respondeu, então no caso ali é 0 na questão. Né? Esse FillNA ele é mais útil para dados numéricos. Né? E por último,
o método astype, né? Então aqui, vamos voltar para o nosso data frame com as pessoas. Então aqui revendo era esse cara aqui. O que a gente pode fazer? Aqui eu fiz o Q&A, né? Então toda a galera aqui que tinha dados faltantes na idade, eu vou preencher eles com 0. E aqui eu botei um in place igual a true para fazer essa mudança. Beleza? Depois disso, a gente calcula a média. Só que quando a gente calcula a média, deu um erro aqui, ó. Por quê? Porque os dados da idade, eles estão em forma de string, tá? Deixa eu voltar lá para mostrar para você. Quando eu fiz esse data frame, eu criei ele a partir de um dicionário. Só que no dicionário, os nossos números eles estão em forma de string. Então a gente não consegue calcular a média de string, né? Convenhamos, dá para você fazer isso. Então você quer fazer o que? Você quer transformar as strings em um outro tipo. Como é que você faz isso? Com o método astype. Então, tipo, eu quero a galera aqui da idade, astype int. E aí agora sim dá para calcular a média. E aí aqui a média deu isso. E é isso. Ensinei tudo. Alguma dúvida, Robson, em alguma parte? Parte de agrupar, filtrar. Eu acho que essas duas partes são as mais importantes, que é a parte de filtrar e agrupar. E a descritiva, claro, né? De remover também, selecionar, enfim. Alguma dúvida em alguma parte? Tranquilo. Eu Vamos vou mandar esse, sei lá, Vamos apostila. começar a fazer isso então, né? É,